João 14, 5 e 6. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós temos lido a Tua palavra, temos cantado louvores a Ti, e agora vamos te pedir, Senhor, que venha falar com a Tua igreja, venha nos dar, Senhor, a Tua palavra, venha nos alimentar, Senhor Deus, com aquilo que tens deixado para nós, enquanto aguardamos a Tua volta, que é a Tua palavra para nos alimentar, Senhor. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse trecho que nós lemos é um trecho de uma conversa que Jesus teve com seus discípulos. E ele falava, entre outras coisas, ele falava assim: não se turbe o vosso coração, e credes em Deus e crede também em mim. E ele, dando instruções para os seus discípulos, ele falava que eu vou preparar o lugar para cada um de nós. E foi quando Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então nós vemos que o homem muitas vezes ele não sabe o caminho da eternidade. Pela nossa própria sabedoria, por mais inteligente que o homem seja, dele mesmo ele não sabe o caminho para a eternidade. Por isso Jesus disse: eu sou o mediador entre Deus e os homens. E é por isso que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele estava falando com os seus discípulos. Eram pessoas que tinham testemunhado a caminhada de Jesus, pessoas que tinham presenciado os milagres do Senhor, e ainda assim eles ainda estavam em dúvida. E muitas vezes também as pessoas estão em dúvidas de como chegar na eternidade. Tem pessoas que têm dúvidas da sua própria salvação. Senhor, será que eu ainda estou salvo? Senhor, o que será de mim se tu viesses hoje? E as pessoas se preocupam: Senhor, será que a minha família vai estar contigo na eternidade? Senhor, será que os meus filhos, os meus pais, os meus tios estarão comigo e contigo na eternidade? É uma preocupação de muitas pessoas. E o Senhor justamente estava falando sobre isso. E eles perguntavam: como podemos saber o caminho? Então nós percebemos que no coração do homem sempre tem uma dúvida em relação à eternidade. Sempre tem aquilo que não se pode descobrir com os olhos humanos. E é justamente quando nós recebemos do Senhor a revelação, nós recebemos do Senhor a palavra revelada, os dons, a própria Bíblia em si nos mostra isso, que nós temos um caminho a seguir. Existem muitos caminhos. Se você entrar no Google e pedir lá igreja, você vai achar milhões. Você vai achar milhões e milhões de opções. Só que o Senhor nos chamou para o caminho que leva à eternidade. Justamente porque nós não sabemos. A Bíblia não diz que o Senhor disse: eu escolhi a vós. Não foi isso que a Bíblia nos ensina? Por quê? Porque nós não saberíamos escolher o caminho certo. Então, quando nós lemos os próprios discípulos perguntando, nós podemos tirar isso para a nossa vida a cada dia. Quantos ao redor de nós, nossas famílias também, não sabem o caminho? Ainda não enxergaram o caminho que nós já enxergamos, porque o Senhor nos chamou. E o Senhor deu um dom hoje, quando buscávamos orientação para esse culto, que o dom fala assim, que um homem que tem visto os acontecimentos no mundo, que antecede a volta de Jesus, e este homem se preocupava com sua família, porém era enviado um anjo ao seu lar, e visitava toda a sua família, e a palavra para esse homem era que confiasse no Senhor, que Ele está provendo todas as coisas. E é por isso que aqui na palavra do Senhor, começando o capítulo 14, Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E Jesus fala: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele vai levar todos para a sua eternidade. Jesus ainda falou assim, em algum momento, eu já li aqui na Bíblia, que Jesus falou: todos aqueles que o Pai me deu, nenhum lançarei fora. Então, se você tem buscado ao Senhor, você tem servido ao Senhor, você tem dedicado a sua vida ao Senhor, lembre-se que há uma promessa escrita assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus
que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a sua família está inclusa a isso. A sua casa está inclusa a isso. E naquela dúvida, Jesus veio responder. Eles perguntaram: Senhor, como podemos saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, quanto homens e quanto pessoas humanas, nós podemos certamente errar o caminho. Muitas pessoas que nós conhecemos ainda não acertaram o caminho. Nós estamos no caminho certo porque Jesus nos escolheu. Foi feito um chamado na eternidade e nós ouvimos esse chamado. Mas tem pessoas que ainda não atentaram, tem pessoas que até escutaram o chamado, mas não atenderam. Mas Jesus vai alcançar, porque nós temos que orar pelos nossos familiares, orar pelo nosso lar, que o Senhor ele vai alcançar. E quando nós vemos que Jesus fala: eu sou também a verdade, isto é maravilhoso, porque se você for conversar com pessoas próximas a você, elas vão achar muitas histórias relacionadas à própria Bíblia relacionadas até a Jesus, só que nós estamos ligados a uma verdade, e essa verdade é que nos salva, é essa verdade que nos libertou, e essa verdade que vai nos levar à eternidade com o Senhor. Jesus falou, olha, antes disso ele falou: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. São muitas verdades que nós temos no nosso Senhor. Então, quando nós vemos esse dom, que essa pessoa estava muito preocupada, estava em dúvida, estava na mesma situação daqueles discípulos que viviam com o Senhor, caminhavam com Jesus, presenciavam milagres de Jesus, e eles ainda chegaram e disseram: como podemos saber o caminho? E estava diante deles o caminho, a verdade e a vida. A gente fala em vida, a vida humana hoje qual a média da vida humana? São 80 anos? 70, 80, né? Isso é o que a gente vê humanamente. Mas quando Jesus disse que Ele é a vida, Ele está falando sobre a vida eterna, falando sobre a eternidade, que veio ao nosso encontro, nos fez o chamado e vai nos levar ao encontro do Senhor. Então, se nós permanecermos firmes, fixos em Jesus, nós não erraremos o caminho, nós não seremos enganados com as mentiras do mundo e nós teremos a vida eterna com Jesus, né? E Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, se nós não estivermos em Jesus, se nós não levarmos Jesus à nossa família, aos nossos familiares, nossos parentes, eles talvez não encontrem por conta própria o caminho. Eles não encontrarão a verdade. Nós temos que levar a palavra, levar a eles que existe um Senhor que salva, que liberta, que cura as almas, para que Ele possa viver essa promessa, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Aleluia.